Muito bem, galerinha. Voltamos agora para o nosso resuminho. Então, vamos ao quadro para a gente relembrar o que foi falado sobre o Comte, quais foram o terreno, né? Qual foi o terreno aí que proporcionou ele pensar na sociologia como ciência, nessa necessidade, né? Tudo surge de uma necessidade, né, gente? Então, toda atividade humana ela é permeada por uma atividade, por uma necessidade. Então, o Comte, ele defende o princípio de que a ciência, defende o princípio de que a ciência, tá, gente, é o caminho para o progresso da humanidade. Então, por que que o Comte ele é tão assertivo quando ele fala sobre a ciência? Por que que ele defende tanto esse campo científico? Porque ele veio de uma época, gente, onde não existia isso, onde a visão religiosa ela predominava em todas as relações sociais, não era algo racionalizado, né? Era uma ética religiosa ali por detrás de todas as relações sociais. Então, por isso que ele defendia veemente a ciência, né? Que só a ciência era o caminho aí para o progresso da humanidade. Então, para o Comte, a sociologia ou a física social, esse foi o primeiro nome da sociologia, né? Porque ele queria utilizar métodos das ciências naturais para análise da sociedade, né, gente? Então, para o Comte, a sociologia ou a física social, ao estudar a sociedade pela análise de seus processos e estruturas, proporia uma reforma prática das instituições. Então, com esse olhar da ciência, com essa ciência da qual ele pensou, né? Comte foi que pensou na necessidade de ter uma ciência da sociedade, uma ciência que fizesse essa análise da sociedade de todo o processo da estrutura social. Então, para ele, essa ciência também poderia ajudar uma reforma, né, propor uma reforma da prática das instituições sociais. Então, a sociologia, ela representava o coroamento da evolução do conhecimento. Então, Comte, ele tinha, né, essa preocupação, ele que foi o cara que sentiu essa necessidade de ter uma ciência que fosse própria da sociedade, olhasse, né, para a sociedade a partir de métodos, a partir de uma sistematização, utilizando a ciência, porque a ciência, né, para ele é o que vai fazer com que a humanidade evolua, né? E falando nisso, para o Comte, existem 3 estágios da evolução do conhecimento. Então, para ele, a humanidade percorreu esses 3 estágios no processo de evolução do conhecimento, né? O primeiro é o teológico, é onde o homem utilizava ali de forças sobrenaturais para explicar toda a sua vida em sociedade. Então, o homem era muito apegado, né, a essas forças sobrenaturais, essas explicações aí desses, né, sobrenatural mesmo, né? Então, sobre tudo que permeava a vida social, né? O homem, ele não tinha as explicações das quais nós temos hoje. Tudo foi um processo, né? Como o Comte fala para nós, né? Que a sociedade, ela percorreu esses 3 estágios. O primeiro foi o teológico, a busca de explicações para as questões em sociedade de forma a utilizar o sobrenatural. O segundo estágio é o metafísico, que é o início da racionalidade, que é o momento da filosofia. O terceiro estágio é o positivo, é o momento da ciência, é o momento da sociologia, é onde se utiliza método, é onde se utiliza da racionalidade, é onde se utiliza da sistematização, do empirismo, para observar essa sociedade, para propor, para não só pensar e refletir sobre essa sociedade, mas para propor aí, quem sabe, reformas das instituições através desse olhar da ciência social, né, da sociologia, e desse olhar da ciência, né, utilizando aí a ciência como proposta para isso, né, gente? Então, agora vocês vão fazer a atividade de sala e já a gente volta para a correção. Então, vamos lá.
Muito bem, galerinha. Voltamos agora para nossa correção, né? É muito importante que vocês possam tentar ali, sem ajuda do material ali, né? Sem pesquisa, tentar responder as questões. É um exercício, né? E aí aqueles alunos que erraram vão voltar no conteúdo e tentar ver ali por que errou. O que foi ali no conteúdo que não ficou compreendido, que não deu certo, porque errou a questão. Então, tentem não ficar pesquisando, né, no celular, na internet, ficar olhando os slides, aí você está se enganando, né? O interessante é que você aí, aluno, já com a experiência da aula, focando na aula, na observação da aula, possa responder a questão, né? Aí, não acertando, vai lá na internet, pesquisa, volta nos slides, dá uma relembrada, tá certo? Então, isso é muito importante, porque aí você vai ver onde é que ficou mais frágil ali o conteúdo, tá certo? Então, vamos ao quadro para a gente conhecer aí a primeira questão. A questão número 1 diz assim, ó, a sociologia ela surge em um período em que o fazer científico encontrava-se influenciado por algumas teses desenvolvidas durante o século XIX. Aí vocês vão ver um nome diferente aqui, tá? Herbert Spencer, Charles Darwin, Darwin tudo bem, né? Também, né? O Augusto Comte, por exemplo, eles tiveram grande importância para o pensamento sociológico. Vocês sabiam disso, gente? Esses três, eles tiveram, né, essa grande contribuição. O Spencer é o que a gente menos fala, mas ele é muito, a gente estuda ele, né, lê, porque ele teve a sua contribuição. Então, sobre as ideias de evolução e progresso e o seu impacto no pensamento sociológico, podemos afirmar que, né, a ideia de progresso, apesar de ter grande influência nas áreas das ciências naturais, não teve impacto decisivo na formação da sociologia? Opa! Teve, né, gente? Teve impacto, sim. Então, a gente já pode marcar um xizinho, porque a utilização das ciências naturais, ela teve um impacto, sim, na constituição da sociologia. Isso foi importante, a gente não pode esquecer disso. É a famosa física social, né? Foi o primeiro nome ali que o Comte pensou. Ele falou, olha, tem que ter método, tem que ter sistematização de dados, então a gente vai utilizar as ciências naturais. Logo depois foi mudando, continua com métodos, continua com sistematização de dados, mas não utilizamos aí essencialmente as ciências naturais, né? Então, ela teve sim um papel importante. B, a ideia de evolução foi uma das palavras de ordem do período, mas a sociologia rejeitou a sua adoção, assim como qualquer comparação entre seus efeitos no reino natural e no mundo social. Não, a gente está errado, né? Então, a sociologia não rejeitou nesse primeiro momento, não, tá? E toda essa relação, no primeiro momento, foi um processo, né, gente? Ela virou sociologia depois de um processo. Nesse primeiro momento não houve uma rejeição. Foi um processo que foi chegando até hoje, né? Até hoje, como ela está. C. A explicação sociológica procurou, desde o seu início, afastar-se de qualquer forma de determinismos, fossem biológicos ou geográficos, pois se contrapunha fortemente à explicação de cunho evolucionista. Não, né, gente? Tá errada, porque ela não, foi o contrário. Ela não se afastou dos determinismos. Inclusive, nós temos os autores da sociologia, eles se utilizam do determinismo biológico, geográfico, etc. Então, por isso que ela está errada, porque ela não se afastou do determinismo, tá? D. Em sua busca por constituir-se, né, ou formar-se como disciplina, a sociologia passou pela valorização e incorporação dos métodos das ciências da natureza, utilizando metáforas organicistas, assim como conferindo ênfase à noção da função. Sim, né? Porque ela se utilizou das ciências naturais, ela utilizou aí, né, os métodos deles, organicistas, e aí depois, gente, que não foi dando muito certo, né? Vamos ver a E, porque que ela está errada, né?
Os princípios do evolucionismo e do organicismo aplicados à vida social foram amplamente criticados e recusados pelos positivistas, pois ignoravam as particularidades da diversa sociedade. Não foram ignorados, gente, foram aceitos nesse primeiro momento. Depois é que foi um processo. A sociologia ela foi um processo. Como ciência, ela foi mudando ao longo do tempo também, né? Então a resposta correta é a D mesmo, tá, gente? Questão de número 2 diz o seguinte: positivismo é a linha de pensamento dominante de trabalho de Comte, ou Comte, né? Sobre essa corrente, né, de pensamento, marca a alternativa correta. Então aqui eles querem saber o que está ligado aí sobre essa corrente de pensamento chamada positivismo, né? O pensamento positivismo baseia-se no bom humor e na felicidade, que devem comandar as ações do sujeito social moderno, que busca entender os conflitos que se instauram no mundo pós-revolução industrial. Aqui viajou total, né, gente? Tá em outro período da história, bom humor, felicidade. Tá viajando, né? Aqui tá bem errado. B. As classes sociais sempre estarão em conflito generalizado entre si, uma vez que o caráter positivo da realidade de uma sempre resultará em resultados negativos para as outras. Isso aqui não tem nada a ver com positivismo, né? Tá falando de classes sociais. O Comte nem pensava nisso, né, gente? Então aqui também tá errado. C. O conhecimento verdadeiro, ele só pode ser obtido por meio da experimentação e pelo aferimento científico. Opa! Gente, vocês lembram que na aula a gente falou, né? Que ele falava que só por meio, né? O Comte, né? Pensava isso, né? Só por meio da ciência, só por isso, só por esse meio é possível o homem evoluir no conhecimento. É possível a humanidade evoluir, né? Para ele esse era o único meio, não existia outro. Era só através da ciência, né? Então por isso que a C está correta. O conhecimento verdadeiro só pode ser obtido por meio da experimentação e pelo aferimento científico. Isso mesmo. Vamos ver as outras, né? Porque que está errada. D. O mundo palpável e observável insere-se dentro do conceito de conhecimento negativo. E a jornada espiritual voltada para Deus configura-se como conhecimento positivo. Não. Aí pegou pesado, né? Não tem nada a ver com o positivismo. Então, vamos lá para a resposta. É a C mesmo, tá, gente? Então, o Comte era muito direto, né? Ele falava que só por meio da ciência, pela cientificidade, é que nós poderíamos aí evoluir, né? Evoluir. Esse era o conhecimento verdadeiro. Não existia outro, né? Isso ele vem ali, como eu falei para vocês, a gente falou um pouquinho da história dele. Isso vem de um processo histórico onde, por longos períodos, né, a religião ela foi dominante em todo o pensamento das pessoas. Ela permeou todo o pensamento, toda a organização de uma sociedade. Então, foram longos séculos vivendo desse modo e pensando desse jeito. Então, o Comte, né, por isso que, para ele, é só esse é o único conhecimento verdadeiro, é através da ciência. O resto não tem sentido para ele, né? Então, quando a gente observa e vê a questão histórica, a gente entende por que ele pensava desse jeito. Por conta dos períodos dominados pela religião, né, pela igreja. Foram muitos, gente. Então, era só assim que ele acreditava que o conhecimento fosse verdadeiro, né? Muito bem, agora vamos à questão 3, que fala sobre o positivismo ainda, né? Claro. O positivismo foi uma das grandes correntes de pensamento social, destacando-se entre seus principais teóricos Auguste Comte, Émile Durkheim. Durkheim também é positivista, tá, gente? Nós vamos falar na próxima aula sobre ele, e ele também é positivista. Sobre a concepção de conhecimento científico presente no positivismo do século XIX, é correto afirmar, então, ainda sobre o positivismo, o que pode se afirmar, né, sobre essa corrente filosófica tão importante aí, né? Vamos lá. A busca de leis universais só pode ser empreendida no interior das ciências naturais.
razão pela qual o conhecimento sobre o mundo dos homens não é científico. Não, tá toda errada, né? Ele era a favor, sim, das ciências naturais, então é por isso mesmo que é científico, né, gente? Então, o que tá errado é porque não é científico, tá, gente? Então, tá incorreta sobre o positivismo por conta disso, né? B. Os fatos sociais fogem à possibilidade de constituírem ou formarem objeto de conhecimento científico, haja vista sua incompatibilidade com os princípios gerais de objetividade do conhecimento e a neutralidade científica. Não, gente, não tem nada a ver, né, sobre o positivismo em si, tá mudando de assunto. C. Apreender a sociedade como um grande organismo, a exemplo do que fazia o materialismo histórico, é rejeitado como fonte de influência e orientação para investigações empreendidas no âmbito das ciências sociais. Também isso aqui tá fugindo de assunto, tem nada a ver, o materialismo não vê a sociedade como um grande organismo, não tá falando sobre positivismo. Quando fala de materialismo, não tá dizendo que é o materialismo, então essa questão tá bem errada. D. A ciência social tem como função, né, organizar e racionalizar a vida coletiva. Ok. O que demanda a necessidade de entender as suas regras de funcionamento e suas instituições forjadas historicamente. Tem muito sentido essa daqui, né? Mas vamos ver aí. O papel do cientista social é intervir na construção do objeto, aportando à compreensão da sociedade os valores por eles assimilados durante o processo de socialização obtido aí no seio familiar. Não, gente, essa aqui não tem nada a ver com o positivismo, não tá falando... A que mais se aproxima é a D mesmo, né? Vamos conferir? Sim, é a questão D, né? A ciência social tem como função organizar, ou seja, a ciência da sociedade, né? Isso que tá falando. Função organizar e racionalizar a vida coletiva. Porque era algo que era feito, gente, de achismos. E com o positivismo, foi racionalizar essa organização e toda a vida em sociedade. Pararam de achar que era do nada, né? Então, o que demanda, né, necessidade de entender suas regras de funcionamento e as instituições que são forjadas historicamente. É entender as entrelinhas, né? E o positivismo colabora com isso, né? Colaborou para entender isso. Colaborou para entender que a gente é sujeito e que existe toda uma instituição ali por detrás de tudo isso que precisa ter uma ciência para analisar isso de forma racional, não de achismo, né? E olha como isso é tão forte, né, gente? Tem um monte de gente que acha que pode opinar em relação à vida em sociedade e em relação à política, etc, né? Existe um monte de gente, principalmente agora no mundo da internet, um monte de gente que vai lá e virou cientista social e virou tudo, né? Acha que pode ficar falando um monte de coisa do senso comum e não, né? Eu gosto de lembrar que a sociologia é uma ciência com sistematização de dados, que se utiliza disso, que se utiliza de método, que se utiliza de pensamento racional. Não é achismo, não é senso comum, não é fake news, tá? Questão 4, última, né? Para Augusto Comte, qual seria a importância da sociologia da física social, né? Então, estudar a sociedade pela análise de seus processos e estruturas proporia aí uma reforma prática das instituições. Essa era a intenção dele, né? Então, a sociologia ela representava o coroamento da evolução do conhecimento, né? Que é o terceiro estágio da evolução, é o estágio da ciência, é o momento da sociologia. É o coroamento da evolução do conhecimento. Sem achismos, quando olhar para a sociedade, né? Precisamos ter métodos racionais, sistematizados, de avaliação, de análise, sem achismos, né? Hoje a gente vê esse cenário de muita gente falando um monte de coisa e esquecendo que a sociologia é uma ciência. Espero que todos fiquem bem, e é isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.